Quais foram os fundos imobiliários que aumentaram o seu valor patrimonial por cota nos últimos 5 anos? Eu recebi uma pergunta na minha caixinha do Instagram que me deixou intrigado. A pergunta era o seguinte: é bom filtro eu exigir crescimento do valor patrimonial nos últimos 5 anos? Por quê? E eu fiquei intrigado. Será que é bom filtro? Não sei. Mas vamos fazer o seguinte: vamos aplicar ele, aí a gente descobre se esse filtro é bom. Faz sentido num primeiro momento, mas será que para de pé depois que a gente testa? Fica comigo depois da vinheta que a gente vai falar sobre isso nesse vídeo aqui. Maravilha, voltei aqui, meu nome é Marcelo Fai, esse é o meu canal do YouTube, onde eu publico toda semana muito conteúdo relevante sobre o universo dos fundos imobiliários. Se você já é inscrito aqui no canal, por favor, curta esse vídeo e também ativa a sinetinha aqui para ser avisado quando eu postar mais algum vídeo. Se você ainda não é inscrito, por favor, considere se inscrever se você gostar deste conteúdo. Bem, vamos lá. Dados os avisos iniciais, vamos de volta ao nosso assunto aqui. Esses dias eu abri a caixinha no Instagram e alguém foi lá e me fez uma pergunta que me deixou bastante intrigado. Disse o seguinte: pai, é bom filtro eu exigir crescimento do valor patrimonial por cota de um fundo imobiliário? E por quê? E eu fiquei com aquilo na cabeça. Bom, será que é bom? Será que não é bom? Eu mesmo ainda não tinha aplicado esse filtro. Mas, num primeiro momento, eu comecei a refletir. Bem, são poucos os fundos que sequer têm mais de 5 anos de vida para que a gente possa aplicar um filtro desse. Quer dizer que a grande maioria deles sequer seria possível de aplicar um filtro desses e, portanto, seria excluído por um filtro desse. Outra coisa é, a que tipo de fundo um filtro como esse se aplicaria? A gente sabe que de fundos de papel, aqueles fundos que investem em CRIs, em recebíveis, desses fundos não se espera um crescimento patrimonial. Eles distribuem toda a renda que esses ativos que ele tem paga. Esses ativos pagam inflação mais juros ou CDI mais algum prêmio, enfim. E quando ele vende esses ativos com lucro, ele distribui o lucro. Portanto, o valor patrimonial deles tende a ficar sempre igual. Um filtro como esse não faria sentido em um segmento de fundos imobiliários de onde sequer se espera um crescimento patrimonial. Bem, então, tiramos aí fundos de papel, fundos de recebíveis, né? E aí sobra, por exemplo, FOFs e fundos de tijolo. FOF faz sentido? Não, FOF sequer faz sentido porque dele tampouco se espera crescimento do seu valor patrimonial, porque sempre que o valor patrimonial dele crescer em função das cotas que ele comprou, quando ele vender essas cotas, ele vai estar vendendo com lucro. Vendendo com lucro, todo aquele lucro é passível de distribuição, ele inclusive é obrigado a distribuir no mínimo 95% do lucro que ele obtém. Quer dizer, de um FOF também não é de se esperar crescimento patrimonial. Então, tira fundos de recebíveis, tira os FOFs da frente, sobram ali os fundos de tijolo. Bem, desses aí sim, espera-se crescimento patrimonial. Bom, aí vamos lá, vamos para a análise aqui. Pegando por base o IFIX, tá? Vamos esquecer aquele mundaréu de fundo lá, vamos ficar só com os fundos do IFIX, pouco mais de 100 fundos. Bem, do IFIX, a gente tem 48 fundos de tijolo apenas. Então, nosso universo já começa a ficar pequeno. Depois disso, bem, eu preciso pegar fundos que tenham pelo menos 5 anos para conseguir fazer essa análise. Desses 48, apenas 16 têm idade suficiente para que a gente aplique um filtro como esse, de forma que ele me dê algum resultado. Então, o que acontece? Começa a ficar muito restritivo um filtro como esse. Tá? Desses 16 fundos, 3 deles são ou monoativos, ou monoinquilinos, ou os dois.
Então eu já peguei e tirei esses caras da frente também. Então sobraram 13 fundos imobiliários que deu para fazer essa análise. Aí eu finalmente fiz essa análise. Bem, e aí nós vamos ver aqui quem, afinal de contas, conseguiu de 5 anos para cá aumentar o valor patrimonial por cota. Quem não conseguiu, e aí vamos fazer algumas ponderações aqui de por que será que esse tipo de coisa acontece, o que pode ter levado, né, o que pode levar a uma valorização patrimonial e o que pode levar a uma não valorização patrimonial ou até uma desvalorização patrimonial. Bem, vamos lá, vou colocar aqui na tela e aí a gente vai começar a conversar um pouquinho sobre eles. Ó, tá aqui a turma na tela. Tá, então esses são os 13 fundos. Deixa eu explicar rapidinho aqui essa tabela. Então na primeira coluna a gente tem o ticker, né, o código de negociação deles, logo do lado o nome. E aí a gente vai ter 5 coluninhas lá, que é o valor patrimonial por cota desses fundos em 2018, 19, 20, 21 e 22. Lá no final, uma comparação percentual de o valor patrimonial agora de 2022 versus o valor patrimonial ali de 2018, certo? No miolinho da tabela, você vai ver que algumas células ali estão pintadas de verde, outras de vermelho. Por que o FAI fez isso aqui? Para deixar a gente confuso, bem doido, com uma tabela colorida? Não, calma, não é isso. Aqui eu fiz o seguinte, ó, pega a coluna ali de 2019, por exemplo. Se aquele valor patrimonial por cota de 2019 é maior do que a do ano anterior, então a coluna fica verdinha. Se aquele número é menor do que o do ano anterior, então aquela célula fica vermelhinha. E assim vai. Então esse é o miolo, certo? Agora a gente entendeu aqui a tabela. Bem, as cores da última coluna ali, por óbvio, né? Se houve um aumento, fica verdinho. Se houve uma diminuição, fica vermelho. Bem, tá aqui o filtro, inclusive, né, ranqueado ali por esse critério de o quanto o valor patrimonial por cota aumentou. Agora vamos conversar um pouquinho a respeito disso. O filtro, num primeiro momento, parece fazer sentido, né? A argumentação dele, ela é sensata. Pô, claro, eu quero alguém que me faça crescer o patrimônio dessas cotas. Tá, mas será que isso de fato é um bom filtro? E aí a gente tem que tirar a prova real, quer dizer, aplica o filtro e vê o que sobra. Então assim, digamos que a gente tenha aplicado um filtro. Aí eu vou tirar aqui, por exemplo, os 4 últimos, que deram negativo, vou ficar só com os de cima. E aí olha para essa lista ali, eu tenho o HGLG, eu tenho o GGRC, eu tenho o QER11, eu tenho o FIB, o KNRI, o RCRB, HGRE, SDIL, JSRE11. Eu bato o olho aqui e eu já te afirmo que 1, 2, 3, talvez 4 deles eu não investiria. Será que é um bom filtro? Será que ele agora acaba passando pela prova real? Vai, por que tu não investe nesses 3 ou 4 fundos aí? Bem, porque eu já analisei todos eles, já conheço eles. Tem uns ali que eu gosto, tem outros que eu sei que eu não gosto, tem uns que eu jamais sequer passaria perto. Outros que eu só entendo que tem a coisa melhor, enfim. Por N motivos, né, eu tenho ali os que eu investiria e os que eu não investiria. Portanto, assim, um filtro como esse, para mim, ele não me parece ser muito produtivo, porque de um universo de 48 fundos imobiliários de tijolo, me sobram apenas 13, e desses 13, se eu tivesse, assim, 12 fundos sensacionais e um fundo meia boca, ou um fundo ruim que fosse, pô, legal. É um filtro que me entrega um resultado interessante. Agora, aplicar um filtro que ele faz todo sentido, mas eu vou ver o resultado que ele me entrega e o resultado que ele me entrega não é tão bom assim, talvez o filtro não seja tão interessante. Mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho aqui a respeito. O que pode levar à valorização patrimonial por cota e o que pode levar a uma não valorização patrimonial por cota? Bem,
Talvez um dos primeiros aspectos aqui que a gente deva considerar é as emissões do fundo, né? Esses fundos todos fazem emissão de tempos em tempos. Ah, vai ter um ali que não faz tempo, não sei o quê. Via de regra, quase todos eles fazem emissões de tempos em tempos, precisam crescer. Não são todos aqui, mas a grande maioria sim. Essa emissão sendo com um valor de cota abaixo do que é o valor patrimonial na época da emissão, vai puxar o valor, depois da emissão, o valor patrimonial por cota tende a ser menor. Né? Se essa emissão é no valor patrimonial, então não altera. Se essa emissão for acima do valor patrimonial, então puxa um pouco para cima. Bem, aqui a gente vê fundos, por exemplo, o HGLG, que está lá em primeiro lugar, disparado, aqui num ranking como esse, a gente sabe que ele tem o histórico de fazer emissões acima do valor patrimonial. Então, eu me pergunto, bem, quanto desse crescimento patrimonial por cota veio em função dessas emissões? Porque entende que não veio de uma valorização dos imóveis ou coisa do tipo. Veio de as pessoas dispostas a comprar cotas acima daquilo que é o valor patrimonial dela. Claro que tem um mérito do fundo nisso, né? Mas vamos separar aqui o que é, de fato, uma valorização em função dos imóveis e o que é uma valorização em função de emissões. Tá? Assim como as emissões de outros fundos que eventualmente fazem abaixo do seu valor patrimonial acabam puxando para baixo, sim. Mesmo que não seja em função do imóvel, mas termina que puxa para baixo, sim, certo? Então são coisas a se considerar. Depois, a gente precisa entender também o seguinte, ó. Pega o FIB11, tá? Esse cara, ele tem um condomínio industrial e ele não vende, ele não vai vender. Ele tem aquilo e pronto. Tá? Se ele não vende o ativo, esse ativo ele vai ser reavaliado todo ano e sendo reavaliado todo ano, ele eventualmente ele tende a se valorizar o equivalente à inflação. Às vezes mais, às vezes menos, mas ele tende a ser reavaliado positivamente se assim houver inflação, certo? Bem, se ele não vende nunca esse ativo, então essas reavaliações começam a somar no valor patrimonial. No momento que ele vender esses ativos, tudo que for o lucro, ou seja, a diferença entre o preço de compra dele e o preço de venda dele, tudo que for lucro, e muito desse lucro aqui em função de inflação ao longo dos anos, todo esse lucro é distribuído aos cotistas. Ou seja, o valor patrimonial por cota, depois desse lucro distribuído, tende a diminuir. Mas, por outro lado, o rendimento vai ser grande, porque ele vai distribuir aquela inflação que estava embutida no valor da cota, no valor patrimonial da cota. Ou seja, eu tiro o retorno que está embutido ali no valor da cota e jogo lá para o rendimento. No final do dia, para o investidor, para o cotista, o que importa é o retorno total. Quanto que eu recebo de dividendos, mais o quanto vale a minha cota, né? A diferença do preço entre a minha compra e a minha venda, mais os rendimentos recebidos no meio do caminho. Bem, esse é o meu retorno, é o que importa no final do dia. Se o meu retorno vem todo na forma de rendimento ou ele vem todo na forma de valorização patrimonial e de ganho de capital, então com a compra e venda da cota, tanto faz. O retorno é o mesmo. Claro que tem a questão que o rendimento é isento de imposto de renda e a venda da cota não, mas entendeu o meu ponto aqui, né? O investidor tem que olhar para o retorno total. E aqui a gente está olhando só para o valor patrimonial por cota. Então, assim, olha para um ranking desse e aí você vai colocar lado a lado um fundo que compra e vende imóveis ativamente, recicla o seu portfólio, ou que tenha reciclado recentemente o seu portfólio, com um outro fundo que tenha comprado seus imóveis lá atrás e até hoje não vendeu nenhum deles, é natural que esse cara que ainda não vendeu os imóveis, ele tenha um maior incremento no seu valor patrimonial, porque ele simplesmente não expurgou, ele não tirou de dentro da valorização imobiliária, não tirou de dentro do valor patrimonial da cota
o lucro dessa operação para distribuir sob a forma de rendimento, enquanto aquele que vendeu imóveis já fez isso. Então, passar esse critério reto, ele talvez não seja muito justo, tá? Então tem muita coisa aqui para ponderar. O resultado está aqui, é uma tabela interessante, você tira as conclusões que você achar mais interessantes, mas eu achei, vamos dizer assim, curioso, interessante, gostei de ter feito isso. Então agradeço aqui a quem me mandou a pergunta e me provocou essa reflexão, mas eu não usaria isso como um critério, como um filtro, porque eu tiro muita coisa da frente que é mais recente, mas que é muito boa, e aplico um filtro que talvez seja injusto com um ou outro fundo ali. E aí, e o teste da realidade está aqui, eu olho para quem sobra num filtro como esse e não me convenço que tenha sobrado só coisa boa, a grande maioria seja de coisas boas. Então, apesar de ser interessante, ser legal ter visto isso, eu não usaria um filtro como esse. Certo? Obrigado por ficar comigo até aqui. Se você gostou desse vídeo, por favor, e não é inscrito ainda no canal, te inscreve aqui no canal, curte o vídeo e ativa a sinetinha para ser avisado sempre que for publicado mais um conteúdo por aqui. Bom, um grande abraço, eu vou deixar algumas sugestões aqui para você assistir logo em seguida. Até mais!